Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos conversar sobre a segunda metade da série Cavaleiro das Trevas de Aço, né? Esse é um lançamento que a Panini publicou em 2 volumes aqui no Brasil, reunindo aí as 12 edições, né, dessa maxi-série. As primeiras 6 saiu no primeiro semestre e essa segunda metade saiu agora em dezembro. Trata-se de uma edição em capa cartão, com 208 páginas e o preço de capa é R$ 59. Eu achei bem caro. Mas, como eu tinha lido a primeira metade dessa HQ e eu tinha achado espetacular, eu resolvi fazer a aquisição na banca mesmo, pagando lá o preço de capa. E confesso que valeu a pena cada centavo investido. Eu digo isso não porque a leitura desse quadrinho escrito pelo Tom Taylor com a arte do Yasmine Pultri vai te entregar um novo marco nas HQs, uma nova versão de Watchmen, uma releitura da nona arte. Não, nada do tipo. Mas é um quadrinho pra lá de divertido. É um quadrinho onde o Tom Taylor faz aquilo que eu gosto em grandes escritores, que é o world building, né? A construção de mundos, a construção de universos. E ele faz isso seguindo uma cartilha muito acertada, que é a cartilha de Game of Thrones. Ele pega tudo que deu certo nos primeiros livros da Guerra dos Tronos e da série, e ele traz aqui para o universo DC, segurando ali uma coisinha ou outra, fazendo algumas concessões, mas tem traição, tem uma sensualidade no ar entre alguns personagens, embora nada explícito como aparece lá em Game of Thrones. Tem a magia e a feitiçaria, então a gente sim vai ter dragões, sim vão ter feiticeiros, sim vão ter tramas familiares e reviravoltas rocambolescas. Digo isso porque, por exemplo, eu vou pegar um figurão da DC, que é o John Constantine. Aqui ele faz o papel como o daquele conselheiro eunuco lá de Game of Thrones. Ele se acha super inteligente, ele se acha o jogador, o articulador, e aí ele mais pra frente percebe que ele foi peão no plano de alguém. Tudo na primeira metade das HQs indicava que o Tom Taylor estava construindo uma história onde a família do Kal-El, o Superman, a prima dele, a Kara, o pai e a mãe, que ainda estavam vivos na primeira metade dessa série, seriam os grandes vilões, e o Batman surgiria ali como uma espécie de opositor, né? Fazendo aquele papel do humano que se opõe aos conquistadores super poderosos, a resistência e tal. Inclusive tendo capturado o Oliver Queen, que era uma espécie de terrorista. Mas a gente percebe nessa segunda metade que o Tom Taylor tinha outros planos. Ele movimenta ainda mais a trama, inserindo o reino da Tempestade, né, que era o reino do pessoal que mexe com eletricidade lá, e nesse pacote ele traz os marcianos brancos e os marcianos verdes para o meio da trama. Constantine tem um papel relevante, mas ele não é o único desses coadjuvantes do universo DC a desempenhar uma função interessante na narrativa. O Tom Taylor consegue encontrar uma função para Lois Lane, ele consegue encontrar uma função para Canário, ele consegue encontrar uma função para Era Venenosa e para Arlequina. Mas o grande barato aqui é que dentro da história ele veio plantando personagens pequenos que lá na frente teriam uma função bastante determinante no destino deste universo que ele criou. E eu suspeito, eu não pesquisei, tá? Não pesquisei para falar para vocês, mas eu suspeito que a gente vai ver mais aventuras medievais na DC acontecendo muito em breve neste universo aqui, porque o Tom Taylor ele conclui sim a saga, ele leva inclusive tudo para uma grande e épica batalha. E aí eu vou de novo fazer referência aos amantes de Game of Thrones. Parece aquela Batalha dos Bastardos, né? Onde 5, 6 exércitos ali estão se enfrentando simultaneamente. E
quando parece que um exército vai ser derrotado, um elemento novo entra na trama e vira o jogo a favor de um determinado lado, mas aí todos percebem que o inimigo não está entre eles. O inimigo veio se escondendo, veio se infiltrando nas fileiras dele de forma que agora todos precisam se unir contra essa ameaça em comum. E aí, de novo, vou fazer referência a Game of Thrones. Vocês vão lembrar que lá no universo de Game of Thrones, eles tiveram que travar a batalha final contra os caminhantes brancos, né? Aqueles zumbis que vinham do gelo e tal. E aqui vai ter uma ameaça que não são zumbis, mas que tem um elo aí que é bem interessante. E eu simplesmente gostei desse universo porque ele entrega aquilo que um quadrinho precisa entregar. Ele entrega aventura, ele entrega ação, ele entrega um Bruce Wayne humanizado, apesar daqui ele estar descobrindo os seus poderes por ser uma espécie ali de híbrido entre kryptonianos e humanos. E a cena onde o Bruce Wayne, inclusive, desperta a sua capacidade de voo, e não é spoiler, tá, gente? O cara, na primeira metade do quadrinho, ele descobriu que ele era irmão do Superman. Então, isso era questão de tempo até acontecer. Mas essa cena é uma cena bem interessante porque tem a ver com o gatilho. O que motiva alguém como Bruce Wayne a lutar, né? Nesse caso. Enfim, é um quadrinho muito interessante. Eu acho que é o tipo de mídia que renderia uma excelente animação, um excelente universo para game. Eu acho que está à altura, por exemplo, ou talvez até mais interessante do que DC Decomposição, no Injustice, e muito melhor do que aquele DC versus Vampiros que o Tom Taylor andou fazendo aí. E eu achei até a primeira parte interessante, mas a segunda é terrível. Aqui não, aqui ele conclui bem, né? Se esse quadrinho tivesse chegado na minha mão antes de eu fazer a minha lista de melhores do ano, fatalmente ela teria entrado como um dos melhores quadrinhos de super-heróis do ano de 2023, né? É um lançamento de dezembro, mas que só chegou agora em virtude dos problemas de distribuição que as editoras vêm enfrentando. E eu falo para vocês que esse material eu acho que não demora muito, tá? Ele deve acabar saindo encadernado, em capa dura, uma versão de luxo, porque a gente vê que recentemente, por exemplo, o Senhor Milagre aí do Tom King, né, com o Mitch Gerads, ganhou uma versão, e esse aqui deve ter material de sobra para uma edição de luxo. Inclusive nessa edição número 2 já tem aqui algumas histórias, né, alguns spin-offs se passando nesse universo, mas já explorando alguns personagens de Gotham, né? A gente vai ver o Duas Caras, a gente vai ver o Pinguim, o Jovem Robin, ou seja, já está rolando a expansão do universo do Cavaleiro das Trevas de Aço. Agora é aquele momento onde eu te convido a comentar se você curtiu essa HQ, se você já leu, está esperando, se não leu, enfim, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço e até a próxima. Valeu!